obrigado por terem comparecido à sã apresentação do cabeça de lista do PTP às eleições europeias. O cabeça de lista foi escolhido por consenso na Comissão Política Nacional. Foram feitos outros convites, mas a determinada altura as pessoas têm que tomar decisões. Não sei se os senhores jornalistas estão a par, mas efetivamente em Portugal é muito difícil fazer política. Os partidos do sistema, quer o PS, quer o CDS, quer o PSD, umas vezes mais, de uma forma mais clara, outras vezes de uma forma mais escondida, tentam prolongar a sua permanência no governo. E isso implica muitas vezes inibirem determinados jovens, outras pessoas mais independentes, de fazerem a sua intervenção política e apresentar os seus projetos. E é neste contexto que eu apareço, ou seja, não houve coragem da parte de outras entidades para efetivamente avançarem sob a forma de uma coligação mais alargada e mais representativa do leque dos eleitores. Dentro do comunicado que foi enviado à comunicação social, consta um ponto que a candidatura do Partido Trabalhista Português visa, sob certa maneira, dar voz a alguns eleitores que sempre votaram no PSD e no CDS e que neste momento estão descontentes com a atual política, estão descontentes professores, estão descontentes enfermeiros, que imigram constantemente, é uma das notícias hoje, estão descontentes muitos desempregados, estão descontentes muitas pessoas que têm penhoras e que são despejadas das casas numa situação absolutamente injusta e que o Governo retarda em resolver estas situações. E neste momento o que se pretende é que aproveitar as eleições europeias para demonstrar que o atual Governo já não faz sentido. A Troika vai-se embora, mas permanecem todas as políticas restritivas e, sob certa maneira, impeditivas do crescimento económico. É necessário mudar o estado de coisas e, para mudar o estado de coisas, alguém tem que dar voz a um conjunto de eleitores. É evidente que o Partido Trabalhista Português tem eleitores próprios, tem pessoas que se identificam com o ideário desde o início, mas consta dos nossos estatutos que o nosso ideário é social-democrata. Ou seja, esse ideário social-democrata, muito à semelhança do que efetivamente fazia o Dr. Sá Carneiro, que era reivindicativo, que não abdicava, que não se deixava efetivamente enlamear em contextos obscuros. Eu estou a falar mesmo contextos obscuros, ou seja, fenómenos como aqueles que possibilitaram o aparecimento do Dr. Relgas. Ou seja, esses contextos obscuros, fica a ideia que em Portugal quem manda não são os partidos políticos, quem manda são determinados grupos. E muitos deles têm a ver com lojas, é por acaso estamos aqui num átrio que é quase uma loja, ou seja, toda a gente sabe o que é que o Partido pretende com esta candidatura, é por um lado conseguir um cartão vermelho para o Governo, provocar eleições também seria um grande objetivo, e por outro lado também dar voz a que um candidato do PTP possa estar em Bruxelas a representar quer a cultura, como sabem a cultura também está muito maltratada pelo governo português, quer os jovens, quer políticas de emprego. O Governo constantemente diz que diminuiu o número de desempregados, mas nunca ouvimos dizer, nenhum dos elementos do Governo, dizer que foram criados X postos de trabalho. E todos nós assistimos todos os dias ao encerramento de empresas, ao encerramento de serviços. E então a pergunta que se faz é como é que eles têm a desfaçatez de insistirem na comunicação social que a taxa de desemprego está a diminuir. A taxa de desemprego está a diminuir com base em dois fatores apenas. Há pessoas que deixam de estar inscritos nos cadernos de desemprego, há pessoas que emigram, outros que morrem e outros que até desistem. E é isso que leva a uma diminuição da taxa, mas crescimento de postos de trabalho, etc., etc., não tem aparecido. E nós pretendemos ter alguma reivindicação nessa matéria. A Europa servirá para quê? A Europa servirá para relembrar aos outros partidos, como sabem, o PTP tem ligações, mesmo a nível nacional, com o Partido Democrático Europeu, ou seja, temos lá uma família, se conseguíssemos eleger alguém, já teríamos efetivamente onde nos sentar, este problema nunca se colocaria, mas o que é que nós precisamos fazer? Precisamos de conseguir que os nossos eleitores, as pessoas que estão descontentes, os eleitores que tradicionalmente votam no PSD e no CDS, efetivamente nos dessem as votos. E estamos certos que vamos fazer um bom trabalho, não vai ser fácil, toda a equipa que está aqui comigo vai nos auxiliar. Foi constituído em 2009, em julho, no dia 1 de julho, nunca concorreu às eleições europeias. Será uma curiosidade saber qual é que é o impacto em termos de representatividade, ou seja, qual é que é a margem do eleitorado que vai votar no Partido Trabalhista Português nessas próximas eleições europeias. Por ser uma surpresa, normalmente pergunta-se uma questão tem esperança de meter alguém? Eu costumo dizer que em vez da esperança é a última a morrer, costumo dizer que é a primeira a nascer, ou seja,
eu tenho esperança que efetivamente se consiga eleger um representante. O primeiro grande objetivo é voltar a insistir para implementar o Partido Trabalhista Português a nível nacional. Como sabem, temos ilustres representantes na Madeira, foi uma surpresa na altura que ninguém contava. O primeiro grande objetivo será demonstrar aos eleitores, quer aos que tradicionalmente já votam no Partido Trabalhista Português, quer aos desempregados, quer às pessoas que se sentem desiludidas, quer inclusivamente à chamada franja da direita ou do centro, que efetivamente se enganaram quando escolheram o Dr. Passos Coelho ao Porto. Durante 2 semanas fizemos trabalhos no sentido de haver uma espécie de uma coligação entre um grupo que representa a direita e o nosso partido. Esteve tudo programado para esse sentido. E os trabalhos decorreram bem e a primeira apresentação até vinha nesse contexto. Só que a determinada altura, como devem perceber, quem está no poder faz tudo o que está ao seu alcance para chantagear outras oportunidades. E em Portugal não há salvaguarda perante situações dessas, ou seja, é possível em Portugal alguém fazer uma ameaça, se continuas a insistir e se vais em frente, estragamos-te a vida, não tens mais possibilidades, o mercado acaba. Isto acontece na comunicação social. Como é que foi esta história, porque foi lançado o nome de um social-democrata, do Miguel Henriques, como candidato inicialmente, depois foi retirado esse nome. Queria que nos explicasse um pouco a história, para ter a visão do Partido Trabalhista Português sobre como foi esta candidatura, não candidatura, também referiu que houve propostas antes. Sobre esse aspecto tenho a maior consideração pelo Dr. Nuno Miguel Henriques. Somos os dois da mesma aldeia. Em termos políticos, tivemos os dois a mesma intervenção na Câmara Municipal do Fundão, fomos os dois autarcas na Ação Municipal, na Comissão Política. Já o acompanho há muitos anos, acho que é um jovem que tem um futuro promissor, e dentro desse futuro promissor fiz o convite, se aceitava ser um cabeça de lista representando nessa franja. Ele aceitou, durante 2 semanas andámos a trabalhar, estava prevista a apresentação. Mas a determinada altura apercebi-me que havia muita pressão sobre ele para efetivamente tentar não afarogar o processo. Pressão de quem? Da pressão do poder instalado, porque tinha um receio que efetivamente se conseguisse convencer grande parte do eleitorado, ou uma parte significativa do eleitorado da direita. Um beirão nunca desiste, vai sempre em frente. Como ele é um beirão, efetivamente acho que não coloco esse cenário como tem sido o que aconteceu. Para mim o que aconteceu é o tal submundo das lojas, das pressões, etc, que efetivamente levaram por diante a desistência dele. Mas a desistência aconteceu, mas em termos do currículo no PSD, tem tanto currículo ou mais do que ele. Porque, efetivamente, foi conselheiro dos trabalhadores social-democratas durante cerca de 20 anos. Há uns anos falava-se, tal como se falava em listas de espera dos hospitais, também se falava que os processos demoravam muito. Hoje em dia já não é demora, hoje em dia são as próprias leis que efetivamente fazem que a justiça não esteja ao serviço dos cidadãos. Está apenas ao serviço de algumas instituições bancárias e de outras entidades. Outro dos temas que vai ser por nós insistentemente invocado é a criação da criminalização do ato político ruinoso. Ou seja, nós assistimos a que 1 ou 2 políticos, ou 3 ou 4, insistentemente provocam o descalabro, provocam que desapareça dinheiro, etc. Nunca ninguém os culpa, nunca ninguém os responsabiliza. É necessário ir por aí. Pergunto, os nossos jovens daqui por 20 anos vão viver em Portugal a fazer o quê? Só receber turistas, a ver paisagem, a ver se as autoestradas ainda não estão destruídas porque ninguém os utiliza em termos de viaturas? Ou seja, há aqui um conjunto de interrogações que se colocam e que têm que ter resposta. Eu não vejo jovens a aparecer a fazer política com independência. São poucas as pessoas que, efetivamente, e mesmo dentro dos candidatos que apareceram, que possam dizer aquilo que lhe vai na alma, que possam dizer o que é que pensam. Há falta de maturidade dos políticos que estão no ativo e a maior parte das pessoas acham que os políticos são todos uns malandros, que não fazem nada de jeito, que passam o tempo a enganar-nos, e é verdade. Utilizam palavras irrevogáveis, esta é aquela situação, é tudo uma brincadeira. E tenho a certeza que daqui a 1 mês ou 2, se vierem as mesmas pessoas como o relevas voltar a aparecer, parece que as pessoas já esqueceram. Ou seja, é necessário haver uma responsabilização de quem nos comanda, uma responsabilização dos deputados e a nível europeu, e temos que dizer na Europa que somos um país não um bom aluno, porque somos um péssimo aluno, temos uma cultura que interessa efetivamente continuar a vincar, porque o Parlamento Europeu serve precisamente para isso, serve para insistir que existe aqui, não é só Espanha, que existe Portugal, e que temos alguma cultura própria, e que temos interesses próprios. E esta gente não pode ser considerada apenas como quem vive de subsídios. Não podemos ter a ideia do pobrezinho, ou seja, nós temos que fazer coisas próprias, temos que fazer qualquer coisa que continue a manter a nossa identidade.